Tenho certeza que esse capítulo 17 é o capítulo mais tenso, mais difícil de lidar, porque lida com questões, mexe com pensamentos. E mais uma vez eu reforço aqui, o nosso objetivo não é atacar a fé alheia, nem a fé de ninguém. Nenhum púlpito deve ser usado para fazer isso. As pessoas têm a sua liberdade, as suas crenças. O Brasil é um país que permite isso e deveria ser estendido ao mundo inteiro. Cada um é livre para tomar a sua decisão de fé, a sua convicção. Mas é dever, eu não posso me omitir de dizer a verdade. E se a verdade ofende, então peço que vocês me perdoem, os que se sentirem ofendidos. Mas não é o intuito, mas a verdade é a verdade. Ela não pode ser sacrificada para que o coração das pessoas se sintam em paz. E o intuito de todo pregador bíblico é que, uma vez exposta a verdade, haja uma reflexão sincera e para que a pessoa possa decidir, olha, isso que foi dito realmente está certo, e aí, quem sabe, na graça e soberania de Deus, acha salvação aí. Nunca use o que você está aprendendo aqui para atacar pessoas, mas pelo contrário, que você se sinta desafiado a orar por elas. Porque se você enxerga, então mais razão de você ter misericórdia dos que estão cegos. Agora, há pouco à tarde, um pouco antes de começarmos o culto, estava conversando com o Nicolas, e o Nicolas falou, pastor, eu estava assistindo um debate num podcast, e lá haviam 2 judeus, e eles estavam conversando com 2 outros líderes de outra religião, e enquanto os judeus apresentavam o Messias que eles esperavam, eles diziam, não, Jesus não é o Messias, Jesus não é o Hamashia que nós esperávamos, e nós esperamos por outro. E esses 2 judeus nesse podcast começaram a apresentar como era o Messias que eles esperam. Eles diziam, o Messias que virá será um político que governará o mundo, alguém com grande poder e influência, ele vai abençoar Israel, ele vai fazer acordos de paz, ele vai... E à medida que ele foi descrevendo isso, o Nicolas falou, pastor, eu fiquei impressionado, é exatamente o que nós estamos vendo do anticristo aqui na Bíblia. Eles estão descrevendo com todas as características o líder que a Bíblia apresenta. E eu falei, é exatamente isso. O judaísmo está esperando o Messias que vai aparecer aqui, que é a besta que sobe do mar em Apocalipse capítulo 13. Da mesma forma, assim como os judeus esperam esse Messias poderoso, os muçulmanos também estão esperando um personagem chamado Mahdi. Eles dizem que quando o Mahdi chegar, ele vai governar o mundo inteiro, e a lei islâmica vai ser aplicada no mundo inteiro, e todo mundo vai viver debaixo da Sharia. E ele diz, quando o Mahdi chegar, então o mundo perceberá a verdade. Sabe quem os muçulmanos esperam? É o mesmo personagem que está aqui. Ambos estão esperando líderes poderosos. E o cristão? O cristão também espera um Jesus poderoso, que voltará. Então, para nós, o Messias vai voltar. Para essas 2 crenças, são líderes que vão surgir, líderes novos, que não tem nada a ver com Jesus. Vamos ver, então, aprender um pouco mais aqui. Estamos olhando o texto de Apocalipse, capítulo 17, versículos 1 a 6. O texto fala sobre uma mulher montada numa besta, e aí os textos nos revelaram até o momento que é necessário entender, discernir e resistir à sedução da mentira. João está escrevendo aqui e fala, toma cuidado, tenha discernimento, tenha entendimento, para que você consiga resistir, porque a força da mentira e da sedução é muito grande. E aí nós vimos então a sedução da falsa religião, e vimos a leitura do texto que diz assim, veio, Cláudia, você vai passando por aí, eu vou lendo aqui, tá bom? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com quem o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Então transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher, vestida de púrpura e de escarlate, ou de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, e pérolas, tendo na mão um cálice cheio ou transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se inscrito um nome. O nome era Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então eu vi,
que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. E até aí nós já vimos a possibilidade, eu reforço isso aqui, eu gostaria que fosse tudo mais dogmático, tudo muito claro. Então João vai jogando migalhas, indícios e diz, olha, o leitor do primeiro século entendeu mais do que a gente. Ele fala, a besta ele já falou no capítulo 13, em Daniel 7 fala sobre ela, mas agora ele fala que em cima desse grande animal feroz, representando o anticristo e o seu governo, ele fala assim, tinha uma mulher, e aí ele passa a descrever a mulher. E ele falou da influência dela no mundo, nós vimos que o texto aqui mesmo vai dizer que a mulher é uma cidade. E depois ele vai dizer que a mulher, além de ser uma cidade, é uma cidade construída sobre 7 montes. E aí nós, então, vimos que poucas cidades se encaixam a isso, e vimos lá, então, a cidade de Roma. Uma cidade com quem os reis da terra se prostituíram. Nós vimos todos os líderes do mundo indo até lá. Uma mulher repleta de ouro, e nós vimos a riqueza. Se vocês olharem a riqueza, eu anotei algumas coisas aqui, por exemplo, sobre Michelangelo. É interessante que é dito o seguinte, deixa eu mencionar para você. Ouve-se periodicamente que Roma está exigindo dinheiro em apelos persuasivos, mas o Vaticano não precisa, porque não são limitadas as suas reservas. O valor incontáveis das esculturas de mestres como Michelangelo, pintura dos maiores artistas do mundo, e tantos tesouros e documentos antigos que a Igreja Romana possui, não apenas no Vaticano, mas nas catedrais ao redor do mundo, está muito além do que qualquer avaliação. Um sínodo mundial de bispos de Roma, nesse sínodo, o cardeal Renan, da Inglaterra, propôs que a Igreja Católica vendesse alguns desses tesouros e doasse o lucro para países pobres. Ele foi fortemente rejeitado e essa proposta não foi bem aceita. As maiores riquezas, eles dizem que são incontáveis, bilhões e bilhões de dólares. Não tem como calcular a riqueza dessa instituição. O texto fala que a mulher está adornada de ouro, pedras preciosas, riqueza imensurável. Falou da cor dela, vimos a cor dos romanos, que se aplica perfeitamente à mulher. Não há outra instituição no mundo, nós hoje não conseguimos identificar uma instituição que casa tão perfeito nessa analogia. Mas vamos continuar e ver se o indício ainda é favorável nessa direção. O texto vai dizer para nós o seguinte, a mulher tinha na mão um cálice, e um cálice cheio de abominações. Primeira coisa que eu quero destacar para você é que poucas religiões do mundo celebram cultos com um cálice de ouro. E o texto vai descrever que essa mulher está segurando um cálice de ouro. Por exemplo, a nossa igreja hoje vai ter a ceia do Senhor. Nós celebramos a ceia do Senhor com um cálice de plástico, um copinho desse tamanho. Mas se você for em qualquer igreja romana ao redor do mundo e chegar no momento da Eucaristia, vai se levantar diante de todos, sem distinção, um cálice feito de ouro. Se ele não for feito de ouro, conforme determina os escritos, não é, do magistrado católico, do catolicismo, por dentro tem que ser de ouro, porque o vinho vai passar por um processo naquele momento, de acordo com o que eles ensinam, em que vai virar o sangue de Cristo. E por virar sangue de Cristo, não pode ter algo tão precioso contato com uma coisa inferior. Então, dentro dos cálices serão feitos de ouro. João está apontando para nós, já era assim no império da época, lembra que quando João escreveu, a igreja romana não existia. A igreja católica apostólica romana vai surgir no 4º século, 300 e alguma coisa. João está escrevendo aqui no ano 95. Mas lembra que Deus está mostrando para ele o futuro, e não a sua época. Ele está mostrando algo no futuro e dizendo, fui levado em espírito e vi essa mulher. E ele começa a descrever, e ela vai casando muito bem aqui a respeito desses problemas. Muito bem, olha só. Muitas práticas do romanismo, elas são tidas como abomináveis à luz da Bíblia. O texto fala que ela tem um cálice, e estou dizendo para você que a Igreja Católica celebra as suas múltiplas celebrações, tem um cálice. Só que o texto fala que o cálice está cheio de coisas que são abomináveis. Então, o que será que está nesse cálice que é tão abominável? E aí eu alistei algumas coisas relacionadas a isso. Muito bem.
Por exemplo, quando se levanta um cálice numa missa, por exemplo, acontece algo que talvez dentro do cristianismo ortodoxo verdadeiro é tido como uma abominação muito, muito grande. É a negação da suficiência da morte de Cristo por meio da Eucaristia. O que eu quero dizer com isso? Cristo estava na cruz e quando estava prestes a morrer, ele então olha para os céus e diz para o Pai, Tetelestai, Pai, está consumado. Ou seja, Pai, acabou, tudo que era necessário para a redenção humana está feito, não precisa ser feito mais nada, acabou. O livro de Hebreus repetidas vezes diz, o Filho se entregou uma única vez pelo pecado de todo mundo. O sangue de touros e bodes era feito constantemente, não podia libertar de pecados. Mas o Filho veio e de uma vez por todas morreu e libertou todos, uma única vez, para nunca mais acontecer. Eu quero ler sobre isso. Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 10, você pode ir lá e você vai ver esses textos. Domingo eu não consigo expandir mais. Mas se você for em qualquer igreja romana do mundo, e a pessoa levantar o cálice ali, e for até aquele momento da Eucaristia, a celebração da ceia deles, da missa deles, naquele momento, Cristo tem que descer da onde ele está e novamente ser sacrificado naquela hora. E se houver 10 ceias no mesmo dia, Cristo tem que morrer as 10 vezes. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz, quando ele falou está consumado, Cristo mentiu, porque não estava consumado. Não consumou, ele tem que morrer de novo. E ele tem que morrer de novo. Você pergunta quantas vezes mais? Eles dizem, não sabemos. Enquanto existir, Cristo tem que morrer. Do ponto de vista bíblico, isso é uma abominação. É dizer, Jesus mentiu e é enfraquecer o sacrifício da cruz, dizendo que não foi suficiente. Vamos ver algumas dessas heresias para vocês entenderem que quando ele fala sobre o que acontece. Se ficar difícil de ver, aí os irmãos, eu vou pedir para apagar, e aí vocês colocam sua luz em mim, Otávio, enfim. Mas eu vou tentar caminhar aqui. Veja aí algumas heresias. Por exemplo, no ano 304, então você tem a igreja apostólica. Vocês sabem que quando Cristo fundou a igreja era uma igreja apostólica, porque foi fundada sobre os apóstolos. Ela era católica, porque a palavra católica significa universal. Então, existe só uma igreja, e é uma igreja universal, aberta para todas as pessoas. É uma mesma igreja em todo o mundo. E ela é apostólica, porque foi fundada sobre os apóstolos. Então, a igreja é católica, ela é apostólica, mas ela não é romana. Quando ela passou a ser romana? No ano 304, os bispos passaram a ser chamados de papa. Eles trouxeram para si a palavra grega papas, que depois vai virar, em latim, papa ou padre. Ambas as palavras são palavras que são romanas, propriamente ditas, e os bispos passam chamados de papa. Jesus, em Mateus 23, faz uma advertência fantástica. Sabendo que isso ia acontecer e alertando os leitores, olha o que ele diz em Mateus 23. A ninguém sobre a terra chameis de vosso pai. Ele falou assim, eu estou proibindo vocês, e é claro que ele não está proibindo, eu chamei, quando criança, chamei meu pai de pai. Do que ele está dizendo? Ele está falando de pai espiritual. Tanto é que eu estou aqui na igreja, a igreja, eu sou pai de vocês ou sou pastor? Mas se você for numa religião de matriz africana, você tem um pai de santo. Se você for na romana, você tem um padre, que significa nada mais que pai. E se você for o maioral deles é o papa, que é papai, paizinho. Jesus disse expressamente, não chamem ninguém de pai de vocês, porque pai espiritual é um só, mais ninguém. E ele vai mais, porque um só é vosso pai, aquele que está no céu. Também vocês não vão ser chamados de guias. Então você não vai, você já ouviu alguém falar assim, eu vou consultar meu guia para tomar uma decisão? Já viu alguém fazendo isso? Eu não sou guia espiritual de vocês. Domingo eu vou na igreja falar com o meu guia para ver o que ele fala. Não, eu sou pastor. Pastor cuida de ovelhas. E Deus decidiu, não tem proibição para chamar ninguém de pastor, mas de pai espiritual tem. E o que acontece? No ano 304, a igreja começa então a introduzir os seus desvios e o líder dela passa a ser chamado de pai. Abominações dentro do cálice. Se você continuar, no ano 310 iniciam-se as rezas pelos mortos. Então não existia oração pelos mortos. A partir do ano 310, as pessoas iam na igreja, acendiam velas e começavam a interceder pelos mortos, para de alguma maneira beneficiar aquelas pessoas que partiam. Isso é algo abominável, a Bíblia condena.
Hebreus 9:27 diz: ao homem está determinado morrer uma única vez e depois vir o juízo. Não adianta, ninguém adianta intercessão pelos mortos. Não, isso não vai acontecer. Mesmo que alguém ore e chore, não adianta interceder. A vida é uma só, ela terminou aqui, vem o juízo. Olha só, no ano 320 começam a usar velas nas igrejas. Se você visitar algumas basílicas do Brasil, você entra em salas assustadoras. Você compra uma vela e você vai, ela derrete a vela, e o sistema é tão formado para o financeiro, que as velas derretem, todas elas caem na mesma canaleta, voltam e faz nova vela e vende de novo. Então é um negócio assustador. No ano 325, Constantino faz o primeiro concílio da igreja para lidar com questões ali que estavam saindo do seu controle. No ano 381, a igreja adota o nome de católica, dizendo: nós somos a única igreja universal. Qualquer outra igreja fora da nossa está errada. 394, depois de Cristo, o culto é substituído por uma missa. Então, para-se chamar de culto e passa a ser uma missa. No ano 416, preste atenção, começam a se batizar recém-nascidos. Até o ano 416 não se batizava os bebês. Ou seja, se isso fosse um ensino da igreja verdadeira, fosse de Cristo, os 416 anos que passaram, todas as crianças que nasceram eram pagãs. E todas elas se perderam. Mas alguém dentro da igreja fala assim: vamos criar um sistema para separar as pessoas. Elas não vão ser salvas mais pela fé em Cristo. Elas vão ser salvas quando o papai e a mamãe trouxer o bebê e nós derramarmos água na cabeça, e agora elas não são pagãs, elas são salvas. E isso é uma abominação. Porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Um bebê, quando você leva para batizar em qualquer credo, e não precisa ser o catolicismo, qualquer crença, ele não tem fé. Então é errado fazer isso. No ano 431 é instituído o culto a Maria. Até então não se cultuava a Maria. Então a mariolatria começou a surgir aqui. Cristo vai saindo de cena e a sua mãe começa a ter prerrogativa dentro da igreja. No ano 500, começam a ter adoção de vestes especiais para o clero. Então o clero começa a se vestir com roupas diferentes. Então você tem bispos, arcebispos, padres, e todos eles agora começam com um aparato de vestimenta que impõe. Assim como na época do judaísmo. As pessoas queriam voltar para o judaísmo, quem saiu, porque ia para a igreja. Quem era o pastor? Era Pedro. Pedro estava de chinelo, de bermuda, roupa simples. Ele falava: você é o líder. Ele falava: eu sou o líder da igreja. Mas quando ele ia no templo, o sacerdote estava com uma veste, gente, pedras preciosas do peito, era muito pomposo. O romanismo, então, adota agora vestes especiais para o clero. Se você avançar no ano 526, a adoção do rito da extrema-unção. No ano 526, a partir daí, quando você está prestes a morrer, você precisa receber o sacramento da extrema-unção. Porque se você não receber, a situação daquele morto complica. Então, não existia isso. Vamos dar a unção, que é ungir, né? A unção extrema, a última, para livrar essa pessoa do purgatório e dar acesso, de repente, direto ao céu. No ano 593, o purgatório passa a existir. Interessante isso. Quem morreu antes de 593 não foi para o purgatório. Mas quem morreu depois de 593 passa a ir para o purgatório, porque alguém falou: existe um lugar intermediário onde as pessoas ficam lá sofrendo. E isso é terrível, porque destrói todo o conceito do sacrifício de Cristo. É interessante, Martyn Lloyd-Jones, um grande pregador, ele disse o seguinte: existe muita confusão entre os protestantes e os católicos. Ouça o que ele disse: em certo sentido, muitas pensam que a Igreja Católica é uma igreja ortodoxa. Ela acredita em Jesus de Nazaré como Filho de Deus eterno, ela ensina o nascimento virginal, ela acredita na encarnação, ela acredita nos milagres, acredita na morte substitutiva de Cristo, acredita na ressurreição. Ela acredita como nós. Mas, neste ponto, existe uma sutileza, porque em toda a verdade ortodoxa, ela adiciona um acréscimo condenável. Em cada verdade que ela ensina, que é verdade, ela coloca uma mentira. E aí ele acrescenta aqui, por exemplo, elas não negam a suficiência de Cristo, mas dizem que é preciso boas ações e participação nos sacramentos para ser salvos.
O rosário, a confissão a um padre, o batismo na igreja são conquistadas, mas são exigidas também. Você tem que passar por isso. Ou seja, além do sofrimento de Cristo na cruz, o indivíduo que é católico também deve sofrer pelos seus próprios pecados do purgatório. Cristo morreu na cruz, sofreu por você, mas se você for católico e morrer, você também tem que sofrer. Então existe uma coparticipação entre os sofrimentos de Cristo e o da pessoa. Ela também deve ser purificada completamente, porque Cristo não purificou ela na cruz. Por isso ela vai para o purgatório. Depois há uma lista interminável de ações. Boas esmolas, boas ações, esmolas, missas. Você deve realizar o bem para alguém que morre para libertá-lo do purgatório e assim por diante. Há tanta coisa errada que foi introduzido. A mulher tem um cálice e dentro do cálice está cheio de coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Purgatório passa a existir. O Papa, em 600, adota a missa em latim, justamente para que as pessoas não possam entender. A Igreja Romana proibiu qualquer possibilidade de os devotos. Ainda hoje é assim. Um católico que procurar um padre e falar, posso ler a Bíblia? Ele vai dizer não. Por quê? Porque a Bíblia tem que ser interpretada por nós. Lutero disse não. Um homem leigo, com a Bíblia na mão, é mais poderoso que todos os papas. E por isso queriam matar Lutero. Vamos fazer a missa em latim? Porque é misterioso, então isso passa a existir. No ano 610, o Papa adota o título de Maximus Pontífice, que era um título pagão dado a Constantino, dado somente ao bispo de Roma. Então o bispo de Roma passa a ser a ponte máxima que liga os homens a Deus. Ele praticamente traz para si o título de substituto de Cristo na terra, o vicários de Cristo, como eu já falei. 709, inicia-se a prática de beijar os pés dos papas, copiada de beijar as mãos, os pés dos imperadores. Então, os imperadores exigiam isso, o Papa falou, a partir de agora vocês vão beijar ou o meu anel ou os meus pés. E começou a exigir isso. Tanto você pode achar autoridades que visitam o Papa, elas vão beijar as mãos deles. Se não fizer, é uma afronta tremenda. Como você acharia se eu colocasse um anel e falasse para você, toda vez que você vier ao culto, beija a minha mão? Você vai falar que é absurdo, mas o catolicismo ensina isso como reverência e você tem que se sujeitar. Olha aqui, 787 começa a se cultuar imagens na igreja. Não se cultuavam e agora começou a se colocar imagens na igreja e os cultos a elas começaram. No ano 788 começa a prática de adorar a cruz e relíquias de santos. Então as pessoas vão diante da cruz e adoram a cruz vazia ou com Jesus, lá na imagem de Jesus, e elas começam então a relíquias. O que são relíquias? Tem aqui está os pés de Pedro, aqui está o ombro daquele santo. Para vocês terem uma ideia, a aberração disso foi tão grande que na Europa e no Oriente existem 4 igrejas que têm a cabeça de João Batista. Só para vocês terem uma ideia. As 4 falam, a cabeça de João Batista está aqui. Ele era mutante? Como assim? 4 cabeças. E as pessoas dizem, a verdadeira está aqui. Lutero rechaçou isso e falou, isso é abominável, mas ainda hoje, hoje alguém perguntou na classe de novos membros, acho que foi a Marina que mencionou, quando Moisés morreu, se você ler a carta de Judas, antes de Apocalipse, fala que o diabo lutou, ele batalhou com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, ele queria o corpo dele. Adivinha por que ele queria o corpo de Moisés? Ele queria as relíquias de Moisés. O povo de Israel era idólatra. Falou, vocês vão adorar. O libertador de vocês vai ser a causa do tropeço. E Deus não deixou com que o corpo fosse dado. O próprio Deus sepultou e não entregou esse corpo para Satanás. É errado venerar relíquias. De passagem, por favor, abram o coração e entendam. Nós não podemos ter relíquias nem cultuá-las, nem mesmo de parentes. Eu respeito a dor das pessoas, eu entendo a dor das pessoas, mas, por exemplo, se você cremar e deixar lá cinzas, e aquilo for um objeto de veneração, é condenável também. Está errado. A Bíblia diz, o pó volte à terra, assim como era. Aquele objeto não pode se tornar veneração. Então, cuidado, porque às vezes no cristianismo isso pode acontecer. 850 começa a se usar ramos e água benta. Então a igreja católica começa a benzer pessoas dizendo que a água purificava. No ano 933 começou a canonizar santos. Aí começou a surgir santos dentro da igreja. No ano 1000, aqui no século, passou o primeiro milênio, introduziu o celibato no Vaticano. Então a partir daqui,
Os padres não podem mais, veja, os padres, eles não poderiam se casar. É isso que está colocando, o celibato aqui, não poderia se casar. Mas se você ler os livros sobre Roma, dizem que Roma é a cidade de Roma na época dos papas, era a cidade onde tinha mais bastardos no mundo. Era o lugar onde tinha mais celibatários e o lugar onde tinha mais desgraça nesse sentido. Em muitos mosteiros, de um lado você tinha mosteiros aqui de homens e do outro lado você tinha conventos femininos. Isso é história, você pode pesquisar, eu não tenho como explorar tudo isso. Túneis eram cavados do convento, passando por baixo da rua e chegando ao lugar dos homens. Então você tem um monastério e um convento. Nesses túneis, dentro desses túneis, acharam centenas de ossadas de bebês. Porque as freiras engravidavam, tiravam o bebê e matavam os bebês. Isso é história. Você pode achar ossadas de crianças. Terrível o que acontecia. Por que isso aconteceu? Porque foi introduzido o celibato. E por que foi introduzido o celibato? Para que não haja transmissão de bens. Tudo que um cardeal, um papa, um padre conseguir, pertence à igreja. Se você tem sucessores, pela lei brasileira, isso transmite a eles. Então, por exemplo, um padre que mora numa casa da igreja, ele tem sucessores, essa casa é bem transferido. O Vaticano falou, não pode mais. Tem que ser celibatário, pelo menos no sentido de você não pode casar. E os padres não casavam mais. Mas significava que eles não tinham vida sexual? Negativo. Isso daqui, se você ler na sua casa 1 Timóteo, capítulo 4, vai dizer o seguinte: nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios. E aí ele vai falar das doutrinas de demônios, ele fala assim, que proíbem o casamento. Ele fala que proibir homens e mulheres de casarem é uma doutrina demoníaca. Quem falou isso? Quem fez isso? Paulo falou que era demônios e o Vaticano disse, vocês não podem se casar. No ano 1184 começa então a Inquisição, efetivada anos depois. Dá início à Inquisição, ou seja, a perseguição para que a igreja se tornasse rica. E, gente, o absurdo era tremendo. A Inquisição fez com que a igreja se tornasse extremamente rica. Porque para se tomar posse de alguma coisa, era só dizer que a pessoa era bruxo. Se você for bruxo e você for queimado, se você for acusado de qualquer heresia, você era morto na estaca e os bens não podiam ir para o Estado, porque você era um bem amaldiçoado. Para santificar esse bem, tinha que passar para a igreja. Então, se o Vaticano falasse, nós queremos essa fazenda, o dono dessa fazenda... isso já aconteceu na história bíblica? Lembram de um episódio assim? Lembram quando Acabe queria uma vinha? E ele ficou chorando. Jezabel falou, mas peraí, por que você quer? Está chorando? Ela manda cartas na aldeia lá e fala assim, acusem esse homem de blasfêmia contra o Deus de Israel e apedrejem. Apedrejou, passou para Acabe a vinha. E aí Deus falou, o que você fez, o seu sangue vai ser derramado nessa mesma vinha. É prática comum, gente. Instituíram a venda de indulgência. Aqui vai começar uma das maiores abominações do cálice. Vamos vender indulgência. Indulgência é, dá o seu dinheiro e eu te dou perdão. Pague e você está liberto de tudo. Olha aí a sequência. A hóstia substitui a ceia. Começa a se levantar um enorme biscoito de farinha e passa a ser adotado como corpo de Cristo. Levanta-se a hóstia para ser adorada. Agora não só ela era a participação, mas se colocava no lugar e a pessoa colocava num objeto e a hóstia era adorada. Por que era adorada? Porque se é Jesus, se ela se tornou o corpo de Cristo, ela tem que ser adorada. É decretado, então, aqui no ano 1200, a transubstanciação, a mudança de substância, transformação de substância. Até então, a missa católica era só pão e vinho. Mas, a partir daqui, então, começa-se a comer o corpo de Cristo. Por exemplo, em qualquer missa ao redor do mundo, se terminar a Eucaristia, o que sobrou do corpo, quando eles falam assim, olha, virou esse pão aqui, né, essa hóstia virou o corpo de Cristo, não pode ser jogado no lixo, porque é o corpo de Cristo. Então, dizem que tem que ser enterrado. E conta a história, se você pesquisar, que o morcego nada mais é do que um rato que comeu uma hóstia. Enterrar a hóstia, o rato foi lá, roeu, e ele se tornou alado. E agora ele voa, porque ele comeu o corpo de Cristo. Faz sentido isso para você?
instituída a confissão aos padres. A igreja aqui se tornou extremamente poderosa, porque colocou-se um lugar de confessionário, a pessoa ia lá e falava, olha, eu roubei tal coisa, eu matei tal pessoa. E a partir da confissão, aquela confissão que deveria ser secreta, era usada para extorquir. Eu sei o que você fez. E as ameaças eram grandes, e as pessoas que confessavam seus pecados, a igreja romana era detentora de todos os segredos. Às vezes era chamado um prefeito, alguém dizia, você já se confessou? Vai se confessar ao padre, conte a ele todos os seus pecados. Então a igreja tinha listas e listas de segredos. Negam o vinho da ceia aos fiéis, aqui em 414. Por quê? Muitas pessoas vinham, o vinho era caro para ser produzido. Então se você vai numa missa e vai tomar vinho, é caro. Então que eles falaram o seguinte, o padre vai tomar o vinho e os fiéis vão comer aquela hóstia. E a pessoa, mas peraí, por que eu vou comer a hóstia e você vai tomar o vinho? Não discuta, porque a hóstia se tornou o corpo de Cristo literalmente. E se é o corpo de Cristo, nesse pequeno biscoito aqui de farinha, estão as unhas de Jesus, o cabelo de Jesus, os ossos de Jesus e o sangue de Jesus. Então quando você come a hóstia, você está comendo e bebendo o sangue de Cristo. E aí perguntaram, mas se isso é verdade, por que então o padre também só não come a hóstia? Não, porque Jesus falou que tendo tomado o cálice, então o padre bebe o vinho, que é caro, e os fiéis comem a farinha, que é barato. É aí que começou a proibição. Algumas missas passam a ser pagas, quem era famoso ou poderoso podia pagar. Surge a oração de Ave Maria, e tão conhecida no meio católico, durante durante 1 milênio e meio, não se tinha esse tipo de adoração. E aí começa a se orar a Ave Maria. 46, coloca aqui, Lutero vai, aqui 517 não está ali, vai surgir Lutero nesse intervalo. Por causa de Lutero, a Igreja Católica vai fazer o Concílio de Trento e vai acrescentar livros apócrifos para defender as heresias que estavam ensinando, porque Lutero estava combatendo tudo isso. Em 1834, cria um dogma da Imaculada Concepção, ou Conceição. Então vai dizer o seguinte, Maria não só é santa, mas ela também foi concebida em santidade. Então você tem aí a concepção dela também. Então veja, Jesus nasceu santo, porque nasceu de uma mulher que também é santa. E para Maria ser santa, a mãe de Maria tinha que ser santa. E a avó de Maria tinha que ser santa. E aí nós podemos até dar o braço a torcer, vai que seja, né, todo mundo santa. As mulheres na linhagem de Jesus foram todas santificadas. Mas qual é o problema? Você vai voltando. Qual é a primeira mulher? Eva destruiu tudo. Começou pecador, vó. É um dominó. É impossível sustentar isso. Estou terminando aqui sobre as heresias. Olha que em 1817 o Papa passa a ser infalível. Até então ele falhava. Mas ali, a partir de agora, o que ele falar ex cátedra, ou seja, no seu ofício de presidente da igreja, de líder supremo da igreja, ele não erra. E, gente, é terrível. Ensinam aqui, em 1950, perto da nossa época já, ensinam a Assunção de Maria. Dizem que Maria foi assunta, Maria foi arrebatada ao céu. Não tem nada na Bíblia, mas eles dizem que Maria também subiu aos céus, como Jesus fez. Estão entendendo como um cálice está cheio de coisas que são reprováveis e abomináveis aos olhos de Deus? E no ano 2023, bem pertinho, é publicada a declaração Fiducia Supplicans, que autoriza os padres a abençoar casais do mesmo sexo em certas circunstâncias. E assim vai. Pouco tempo atrás aqui, estava aí um burburinho de que a igreja ia aprovar Maria como corredentora. Eles recuaram, porque estava quase surgindo esse ensino. Madre Teresa de Calcutá, que atuou pelo catolicismo romano na Índia durante muitos anos, boas obras devem ser praticadas por todos os crentes, ou por todas, melhor dizendo, por todas as pessoas do mundo, não tem nada de errado. Boas obras é errado quando se faz para ganhar algo. E Madre Teresa de Calcutá disse o seguinte: eu sempre disse que devemos ajudar um hindu, olha o que ela diz, presta atenção, minha missão de vida é ajudar um hindu a se tornar um hindu melhor, ajudar um muçulmano a se tornar um muçulmano melhor, e um católico a se tornar um católico melhor. A questão não é fé, mas se fazer o bem. O que vocês acham disso? Imagina a Cristo dizendo assim para um hindu: olha, você não precisa me seguir, eu vim ao mundo para que você seja um hindu melhor. Mas o que você quer é errado, mas se você for um hindu melhor, está tudo certo. O muçulmano não precisa se converter a Cristo, ele tem que ser um muçulmano melhor.
Gente, isso é algo abominável. O cristianismo não é inclusivista, ele não abre para todo mundo, ele é exclusivista, ele diz, Cristo é o caminho, todos os demais estão errados. Mas Madre Teresa diz, qualquer religião está certa, desde que você faça o bem. Isso é o que está dentro do cálice, que é chamado de heresia. O Papa, eu listei alguns papas para vocês entenderem. Aberrações daqueles que são chamados pela Igreja Romana de sua santidade. No ano, o Papa Estevão VI, ele iniciou o papado no dia 22 de maio de 896. Olha o que ele fez. Ele conduziu um sínodo, uma reunião cadavérica. O que é isso? Em janeiro de 897, ele mandou exumar e levar a julgamento o cadáver do Papa antecessor a ele, o Papa Formoso. Ele colocou o corpo do Papa, que estava morto já há alguns meses, no trono e lançou acusações contra o cadáver. Então, esse Papa, Estevão, falou, desenterra o meu antecessor. Tiraram o cadáver do homem em decomposição, colocaram no trono. E esse Papa atual falou, eu vou julgar você porque você fez coisas erradas. E ele começa a interrogar o cadáver. O cadáver fala? Não fala, certo? Mas o que ele faz? Papa Estevão nomeou um diácono e deu a ele poder de falar pelo Papa Formoso. Então ficou um cara atrás do cadáver, o Papa perguntava e o diácono respondia pelo cadáver. Como era de se esperar, adivinha qual foi o resultado do julgamento? O cadáver em decomposição foi considerado culpado, tanto de cobiçar o papado, quanto de violar os cânones da igreja. Então um Papa julgou o outro, que era cadáver, e falou, você está condenado. E se eu condeno você como Papa, o que ele fez? Cortaram os 3 dedos para anular os feitos dele e jogaram o corpo no Tibre. Então pegaram esse Papa, que era cadáver, e falou, quando ele abençoava assim com a mão, para desfazer tudo o que ele fez, cortaram os dedos do cadáver e falou, tudo o que você fez está desfeito. E pegaram o corpo dele e jogaram no Tibre. Isso é história. Por causa disso daqui, foi um negócio tão dramático, o povo se revoltou contra o Papa que estava fazendo. Por causa disso, estrangularam esse Papa. Isso é o que você vê dentro do romanismo. Papa Leão, hoje nós temos o Papa Leão XIV. Olha o que Leão X fez. Na inauguração do seu mandado, do seu papal, ele mandou pintar um menino de ouro e fazê-lo desfilar pelas ruas de Roma, anunciando uma nova era dourada. A criança morreu por causa desse feito. Mas a festa continuou. O crime dele era ostentação. Ele pegou uma criança, tirou a roupa dela, mandou pintá-la de ouro. Isso trouxe um problema, a criança morreu. E ele falou, não tem problema, é só para anunciar que uma nova era dourada está começando. Leão X. Você tem aqui, outro Papa, Bonifácio VIII, né? Olha o que ele vai dizer. O historiador britânico aqui, Macbee, olha o que ele fala. Esse Papa, especificamente, ele disse, nunca existiu Jesus e a hóstia é só água e farinha. Maria não era mais virgem que a sua própria mãe, ele disse. Maria, virgem? Ela é tão virgem quanto a minha mãe, ele disse. E no final ele falou assim, não há problema no adultério. O problema, adultério é a mesma coisa que esfregar as mãos. Não tem problema nenhum. Isso é historiadores dentro da igreja romana. Está aqui, João 12. Isso é tudo relato histórico. Num sínodo em 1963, ele recebeu acusações. Quais foram as acusações contra a sua santidade, o Papa João 12? Ele teria fornicado contra a sua própria sobrinha, ele estuprava as peregrinas que iam para Roma. Ele castrou um padre, cegou o outro, convocou depois um sínodo para declarar ele mesmo inocente, mandou mutilar e matar acusadores. No final, ele foi morto por um marido ciumento que apanhou ele em adultério com a sua esposa. Esses homens podem ser chamados de sua santidade? Isso daqui são abominações dentro de um cálice. E falou, essa mulher está com um cálice na mão e ela está fazendo tudo que é destrutivo. Eu poderia passar, portanto, esse daqui é um historiador, é um ex-padre. Ele disse o seguinte, os papas tinham amantes de 15 anos de idade, eram culpados de incesto, perversões sexuais de toda sorte, tinham inúmeros filhos, eram assassinados em pleno adultério por maridos ciumentos que os encontravam com sua esposa. Quem é ele? Um padre, historiador e ex-jesuíta, Peter Rosa. Esse relato está num livro chamado Vicários de Cristo, o lado negro do papado. Ele deixou isso e falou, não, isso não dá para continuar. E aí tantas histórias. Eu preciso caminhar aqui. Entenderam o que está dentro do cálice? Abominações, nós poderíamos passar aqui semanas falando do que está dentro desse cálice que é abominável. Mas o texto diz mais.
a mulher tinha um cálice na mão, o cálice estava transbordando, e o texto fala assim, a mulher se embriagava com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Você sabe que essa mulher tem que ser alguém que matou as testemunhas de Jesus, e aí você tem uma mulher, se for a igreja romana, que matou os judeus, e você matou os cristãos da igreja. E foi exatamente o que Roma fez. Na Inquisição romana, a Inquisição, gente, talvez foi um dos feitos mais cruéis que surgiram de todas as épocas. Esse secretário aqui, da Inquisição em Madrid, a Inquisição espanhola foi uma das mais cruéis do mundo, ele tinha contato a muitos documentos, e ele descobriu pelos documentos, mais de 3 milhões de pessoas foram executadas pela Inquisição. 300 mil foram queimadas na estaca. Gente, é muita gente sendo morta. Aí não vai dar para ver. Deixa eu contar só um trechinho do que acontece quando Napoleão chega na Espanha. Napoleão, no ano 1808, ele chega na Espanha e então a Inquisição espanhola está a todo vapor. É dito o seguinte, o meu oficial, o coronel Lemanuski, registrou que padres dominicanos responsáveis pela Inquisição se trancaram no mosteiro. A imagem ali não vai dar para ver muito bem. Quando as tropas forçaram a entrada desse mosteiro, os investigadores disseram o seguinte, não existe nesse lugar nenhuma câmara de tortura. Aqui nesse lugar não existe nenhum tipo de tortura. Napoleão estava com seu exército e entrou no mosteiro. Os soldados entraram e revistaram o mosteiro e descobriram câmaras escondidas no porão. As câmaras estavam cheias de prisioneiros. Todos eles estavam nus, ensandecidos, loucos de tanto sofrimento. As tropas francesas, acostumadas à crueldade e sangue, não conseguiam se conter. Existiam náuseas e vômitos. A tropa, quando viu aquilo, falou, isso não pode existir. Isso daqui não pode ser de Deus, isso aqui é um inferno. E a revolta foi tão grande dos soldados com que eles viram, o texto fala assim, eles esvaziaram as câmaras, várias pessoas já estavam mortas, e jogaram pólvora e explodiram o mosteiro para que nunca mais ninguém sofresse ali. Inquisição Romana, eu poderia falar de tantas coisas cruzadas. Não há no mundo outra instituição que matou mais judeus e cristãos. E é importante dizer para os judeus que a Igreja Católica Apostólica Romana matou mais cristãos do que matou judeus. Essa mulher tem um cálice e ela está bêbada de tanto beber sangue das testemunhas de Jesus. É isso que esse texto está falando. E o que acontece? Aí eu relato, eu já expliquei para vocês. Eu quero terminar com isso aqui. O que fazem os cristãos hoje? Vendo tudo isso, muitos cristãos dão as mãos para a Igreja Católica e outras crenças, não só para o catolicismo, e chamam eles de irmãos. O pastor Marcos Granconato estava num programa em São Paulo, anos atrás, naquele programa Vejam Só, e ele estava debatendo com outro pastor, e aí o pastor falou, os nossos irmãos católicos, e o pastor Marcos interrompeu e disse assim, olha, eu não tenho nenhum irmão católico. E gente, pegou fogo a internet, pessoal, que absurdo, que arrogância. O que ele estava dizendo é uma coisa simples. Os católicos, o que nos torna irmãos, não é a igreja que você está, é a fé exclusiva na pessoa de Cristo. Se você é presbiteriano, tem outra denominação, não importa. Você crê em Cristo como seu Salvador, único, mediador, não tem outro. Não crê que Maria é corredentora, mediadora, nada disso. Isso torna você salvo. Os católicos não creem nisso. Os católicos creem nos sacramentos, creem na tradição da igreja, creem no magistério da igreja, na infalibilidade papal, creem na oração pelos mortos, creem no purgatório. Isso não torna eles nossos irmãos. Não nos torna inimigos, mas é diferente de ser irmãos. 1 João 1,12 diz, todos quanto creram em Jesus receberam o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. O catolicismo diz crer, mas nega por meio de tantas outras coisas. O que os crentes têm que aprender com um texto como esse? A aplicação do texto é essa. Você tem que entender que o mal se esconde em armadilhas perigosas. Cuidado, as crenças à sua volta dizem, dê-me a mão, mas é uma armadilha para você tombar. Você tem que discernir entre aparência e verdade e aplicá-la a você também. Nem tudo que parece ser santo é santo. Não é porque a pessoa tem uma roupa bonita ou fala manso,
ou porque tem uma aparência de santidade que torna aquilo santo. E a sua vida é a mesma coisa. O fato de você falar irmão, carregar uma Bíblia, vir à igreja, não torna você um irmão. Deus sabe, os que estão aqui, que são salvos, são irmãos. Os que nos assistem, se são irmãos. E eu espero que todos sejam. Mas só Deus sabe a verdade. Não se esqueça. Por fim, o objetivo é resistir à ilusão de abraçar a mentira em nome da paz. Muitos anos atrás eu fui chamado por um homem aqui da cidade que estava liderando um movimento ecumênico. Ele me convidou para ter uma reunião com os padres e outras crenças da cidade. E eu disse para ele educadamente, falei, eu não posso participar. E ele perguntou por quê. E eu falei, porque nós não cremos na mesma coisa. E então ele começou a debater no telefone e disse assim, não, nós cremos sim. E eu falei, não cremos não. E ele falou, o que nós discordamos? E eu perguntei para ele, Maria é pecadora? Ele disse não. Eu falei, a Bíblia diz que ela era. Inclusive, ela mesma disse, minha alma engrandece ao Senhor, em Lucas capítulo 2, e o meu espírito se alegra em Deus. Chamou Deus do quê? Salvador. Se Deus é salvador dela, quem precisa ser salvo? Pecadores. Em Lucas 2:8, é dito que Maria faz uma oferta pelo seu próprio pecado. Está lá quando apresenta Jesus, ela oferecendo sacrifício pelo pecado dela. E outras coisas. Como é que eu termino esse texto? Está aí. 3 lições fundamentais. Quando você for embora e a semana começar, ame as pessoas à sua volta, mas você não deve chamá-las de irmãos, nem dar as mãos e falar, vamos juntos na mesma fé. Honre o legado transmitido pelos mártires da fé. Pessoas morreram para defender essas verdades, que hoje as pessoas dão as mãos e falam, tudo bem, o que você quer é tão pouquinho diferente. Não é não. Os nossos irmãos foram queimados na estaca para combater isso. Não despreze o que eles fizeram, nem o preço que foi pago. 2, busque ter a mesma firmeza dos mártires da fé. Tem crente que tem medo, sustente o que você crê e diz, eu não odeio você não é meu inimigo, mas Jesus é o Senhor e a verdade dele é absoluta. A Bíblia diz quem é filho e quem não é. O que você crê mostra que você não é filho. Eu não quero te ofender, mas se a verdade te ofender, que seja. Tenha firmeza. Educação, mas firmeza. Pare de ser o politicamente correto, dizendo que está tudo certo. Não está. A fé é exclusiva. E por fim, tenha coragem de se posicionar nessa geração, né? E por fim, confie que Deus vai lidar com quem sofre, como fez com os mártires da fé. Tem gente que hoje sofre por amar a Jesus. Em lugares como Nigéria, em lugares na África, tem crentes hoje nessa noite sendo perseguidos por isso. E se você é perseguido pela fé em Cristo, em qualquer esfera, Deus sabe do seu sofrimento. Ele sabe que você sofre. Deus não ignora a dor de quem sofre por Ele. No tempo certo, na hora certa, Ele vai lidar com o que estão fazendo contra você. Vamos orar. Semana que vem nós continuamos. Pai, eu quero, ao terminarmos o nosso tempo aqui, antes de celebrarmos a ceia do Senhor e terminarmos a nossa noite, lembrar que uma pessoa morreu na cruz para nos salvar. Deus homem, Jesus Cristo, Senhor. E nós defendemos essa fé pura e genuína. Nós respeitamos e amamos todas as pessoas desse mundo. Elas têm pleno direito de escolher a fé que querem, porque é o Senhor quem salva, é o seu Espírito que convence, não nós. Mas a verdade não pode ser negociada, nos livra do engano, de dar as mãos para todo tipo de engano e dizer, nós somos irmãos. Não somos não. A família da fé é pequena, o preço pago foi alto. Que nós possamos orar para que todas as demais crenças do mundo se arrependam do seu pecado e voltem exclusivamente para a fé em Cristo. O Senhor é nosso Deus, supremo a reinar, que toda a terra venha e adore. Que o mundo olhe e eles possam dizer, eis o nosso Deus, no trono a reinar. E que chegue esse dia, quando Jesus voltar, nos abençoa agora que vamos participar da ceia do Senhor, que cada um aqui possa se examinar e decidir voluntariamente participar da ceia. Que ninguém aqui participe com descaso, que ninguém aqui participe com pecados não confessados, que ninguém participe com uma atitude errada. Pelo contrário, pedindo perdão dos pecados, salvos pela graça, vamos nos aproximar da sua mesa. Abençoa, Senhor, e que essa celebração honre o Senhor até que Jesus volte. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.
Queridos, vamos celebrar a ceia do Senhor. Só você pode impedir de participar. Se você é crente, não importa a sua denominação, se você crê que Jesus é o único Salvador, e você confessou